Que tal, seus meninos? Sejam muito bem-vindos à parte 2 do processo de modelagem do caos de Dragon Ball Z. Bora que bora! Com um pedaço de massa de biscuit eu vou envolver aí ao redor do pescoço dele para dar uma engrossadinha aí. Aplico, faço a mesclagem e logo em seguida eu vou pegar mais uns pedacinhos de massa de biscuit, modelar nesse formato aí para fazer os peitos do personagem. Mais uma vez aplico e faço a mesclagem, beleza? Depois pego mais uns pedacinhos de massa de biscuit e vou acrescentando aí no lugar do trapézio do personagem. Aplico, faço a mesclagem e vou fazer aí a parte do ombro. Os músculos do Caos não são músculos tão definidos, né? Quem assiste Dragon Ball desde o clássico percebe que o Caos ele é meio gordinho, ele não é tão musculoso, né? O braço dele é um braço mais gordinho, então eu não vou dar tanta ênfase na musculatura dele, né? Como nos outros personagens, em que eu faço a definição e tal. No Caos já vai ser algo bem mais simples mesmo, beleza? Beleza. Porém, eu não vou fazer o braço dele reto, né? Só um braço gordo e tal. Eu vou dar um destaquezinho, só que bem sutil na musculatura dele, né? Pra dar aquela impressão de que ele, apesar de ter um corpo não tão musculoso quanto dos outros personagens, ele ainda treina. O Caos, apesar de ser um personagem considerado fraco para o universo de Dragon Ball, ele treinava muito, né? Pelo menos no início da história. Só que o foco do Caos sempre foi nos poderes telecinéticos, os poderes mentais dele. A força do Caos não estava necessariamente atrelada ao físico dele, né? Por isso que ele não é tão robusto, tão musculoso, tão destacado em porte físico quanto os outros personagens. Ele tinha habilidades focadas na telecinese, habilidades telepáticas também, mentais, bem proeminentes em relação aos outros personagens, né? E, infelizmente, foi algo que foi bem deixado de lado no decorrer da história de Dragon Ball. Na luta dele contra o Kuririn, a gente vê que ele tinha uma habilidade que era bem apelona, né? Que ele conseguia, de certa forma, causar uma dor de estômago tremenda no outro personagem que incapacitava ele de lutar. Era só o Caos apontar as mãos dele para o oponente, e o oponente já sentiu uma dor muito forte no estômago que ele não conseguia lutar. Na luta dele contra o Nappa, lá na saga Saiyajin, ele tenta fazer a mesma coisa, mas ele diz que o poder dele, por algum motivo, não funciona no Nappa. Provavelmente tem alguma coisa relacionada ao nível, né? Que a discrepância do poder do Nappa em relação ao Caos naquela época era muito grande, por isso que o Caos talvez não tinha conseguido fazer isso. Só que tem um detalhe, na luta do Caos contra o Kuririn, lá no Dragon Ball Clássico, o Kuririn era claramente superior ao Caos. É tanto que o Caos teve que apelar para essa habilidade para ele ter alguma chance contra o Kuririn, né? Mas contra o Nappa, talvez, porque a diferença dele em relação ao Kuririn naquela época era bem pequena, não era tão grande, né? E a diferença de poder dele em relação ao Nappa já era grande demais, e isso impediu ele de usar esse poder com eficiência, né? Mas é só um fato curioso aí sobre o personagem Caos. Pois é, seu menino, esse foi o vídeo. Curte, comenta e me segue para não perder os próximos vídeos. E você aí que só assiste o vídeo, mas não curte, nem comenta, nem tampouco me segue ou se inscreve aí. Rapaz, faça isso não. Vamos ajudar aqui o irmão para que eu possa algum dia viver desse sonho, que é viver da minha arte. E conto com vocês para que eu consiga realizar esse sonho, beleza? Até a próxima e tchau.